Nós vamos dar continuidade hoje à série Promessas de Deus para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre promessas de paz. Quem está conosco é o missionário Reginaldo Souza. Ele é do campo da AMAP. AMAP, né, irmão Reginaldo? AMAP. Seja bem-vindo, irmão Reginaldo, e com o Senhor a palavra. Ok, obrigado, irmã Alexandra. Bom dia a todos. Bom dia. Graça e paz. Bom dia. Graça e paz. É um privilégio para nós estar aqui nesta manhã. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, em especial de falar aqui sobre este assunto tão importante e que hoje vemos que o mundo necessita de paz. E sabemos que Deus, ele tem promessas, né? Ele fez promessas para o ser humano de paz. E é o que nós mais necessitamos hoje, é de paz. Eu quero compartilhar uma tela para ver se vai dar certo. Então vamos lá, queridos irmãos. Primeiramente, vamos saber, nós precisamos ter noção de quem está prometendo para nós paz, né? Quem promete paz? Quando vem uma promessa de seres humanos que são finitos, hoje estão, amanhã não, quem nunca sofreu uma decepção com promessas, né? Às vezes não foi falha do ser humano. Se ele estivesse vivo, talvez cumpriria. Mas quando nós temos noção que quando Deus ele promete, um ser que pode tudo, né? Um ser que conhece o nosso coração, a nossa necessidade. Então, nós precisamos agora fazer o quê? É crer, aceitar que vamos ter a promessa que Deus ele concedeu, ele está dando para nós diariamente. Queridos irmãos, hoje o que o mundo necessita hoje é exatamente de paz, né? É de paz, porque a paz ela está em falta. Eu abri aqui. Tá compartilhada a tela? Tá tudo certo, hein? Sim. Graças a Deus, né? Que eu fiz um teste Amém. e não deu certo. Então vamos lá, meus irmãos. Primeiramente, vamos ver aqui alguns textos, algumas palavras, para nós adentrarmos nesse assunto. Então, hoje, todos querem paz, né? Todos querem paz de espírito. Seja um empresário bem-sucedido, que enfrenta pressões, seja uma dona de casa tentando controlar as crianças ou a sua casa, seja um estudante tentando passar nas provas. Enfim, todos querem paz. Todos estão em busca da paz que hoje está tão difícil em um mundo hoje que nós vivemos, que está tudo fora do controle. Hoje as pessoas estão passando noites sem dormir devido a preocupações, né? Devido às doenças e muitas outras coisas que deixam as pessoas realmente sem chão. E diante da falta de paz interior e sob as muitas pressões da vida, alguns talvez pensam em desistir de tudo. Outros começam a sentir que vão desmoronar. Outros murmuram. As reações são diversas. E
E muitas vezes são as mais negativas possíveis, né? Então, quando estamos sem esta paz, sem esse controle emocional, sem essa confiança em Deus, realmente o resultado é isso, é desistir, é fracassar, é murmurar e agora aceitar, né? Aceitar essa realidade, sabendo que Deus ele tem promessas, né? Deus ele quer ver os seus filhos felizes, quer ver seus filhos bem alicerçados nele, e é isso que nós precisamos buscar diariamente. Situações de conflito costumam causar estresse. Hoje tem pessoas, irmãos, que estão sendo esmagadas, né, por problemas. Problemas que na esfera humana às vezes não tem solução. Mas como eu falei a princípio, temos um Deus poderoso, um Deus que não conhece fracasso, um Deus que pode tudo. Ele pode mudar a nossa vida, ele pode trazer essa paz que tanto nós ansiamos. O estresse tem se tornado uma realidade crescente na vida de muitas pessoas de nossa sociedade. Muitas pessoas tornaram-se pessoas tensas, né? Pessoas estressadas. Hoje, a correria na vida em busca do sucesso, ele tem nos trazido muita angústia. E dessa forma, o Filho de Deus, que era para ser uma luz, que era para ser um ponto de referência, hoje está sendo esmagado devido a essas dificuldades. E hoje o que acontece? Hoje são lançados muitos livros de autoajuda, falando sobre paz de espírito. Esses livros transformam imediatamente em best-seller. Isso acontece porque muitas pessoas estão à procura de paz, né? O sábio Salomão, ele falou no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, o coração em paz dá vida ao corpo. Então, queridos irmãos, quando nós alcançamos a paz que provém de Deus, a paz de espírito, né? Nós realmente andamos felizes, andamos bem, sempre olhando para cima, sempre confiando em Cristo, sempre com a certeza, se uma porta se fecha, mas sabemos que Deus ele vai abrir outra porta para que nós possamos caminhar, confiando nele e tendo toda a nossa esperança voltada para as suas promessas, né? O que ele já fez no passado e o que ele está fazendo hoje. Então, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Segundo esse outro slide, diz assim, se existe algo que as pessoas precisam, é de paz. Desde que o homem separou-se de Deus, por causa do pecado, perdeu a paz que possuía no Éden. Somente aceitando a reconciliação provida pelo plano da salvação é que o homem pode recuperar a paz perdida, né? Então, a paz que muitos hoje querem, que muitos anseiam, ela está em Cristo. Ela está em aceitar, ela está em buscar, porque é dessa forma que aquela paz que foi perdida, ela pode ser encontrada no Príncipe da Paz. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo afirma que Cristo é a nossa paz, quando se fala em paz com Deus, né? E Cristo, ele é o príncipe da paz e pode nos conceder a paz que precisamos. Essa frase diz assim, é impossível alcançar paz sem aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Então, queridos irmãos, a paz que tanto precisamos, que tanto queremos, ela está em Jesus. Ela está em aceitá-lo como Senhor, como Salvador da nossa vida, como Salvador pessoal.
E quando nós temos essa experiência, nós vamos ter a paz que tanto buscamos. No livro de Isaías 53:5, uma das partes do verso diz assim: Ele foi castigado para nós termos paz. Então, Jesus, em toda a sua vida, ele promoveu essa paz àqueles que o rodeavam. Todos viam que Jesus ele tinha um equilíbrio emocional, ele tinha uma vida com Deus. E toda vez que o Filho de Deus, que a Filha de Deus vai a ele, comunga com ele, ele traz essa paz no coração. E é isso que nós precisamos, queridos irmãos, para viver como um representante de Cristo, como servo do Deus Altíssimo. E no salmo que foi lido para a base da oração, 29, versículo 11, creio que essa aqui é a versão viva, diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Paz, o sinônimo é calma, serenidade, equilíbrio, tranquilidade, ausência de barulho e agitação, calmaria, quietude, remanso, repouso, silêncio e sossego. Então, hoje, muitas pessoas querem que alguma palavra dessa aqui esteja, né, na sua vida. Então, quem não gosta de paz, né? Quem não gosta de tranquilidade? Quem não gosta de estar num lugar seguro, né? Então, isso aqui é o que Deus dá. Deus, ele nos concede, ele fala aqui que o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. E tem uma pergunta que não quer calar. Agora, qual a razão de não receber, irmãos, essa paz? Nós, como os filhos de Deus, representante dele nessa terra, sendo seu povo a menina dos seus olhos, os queridinhos de Deus, porque muitas das vezes nós, como seus filhos, passamos por um momento difícil e neste momento difícil, nesses problemas, nós agimos como se Deus não estivesse presente na nossa vida. Nós ficamos sem paz, ficamos noites sem dormir e dessa forma o caos ele bate a nossa porta. Às vezes acontece coisa nas nossas vidas, algumas tribulações, adversidade, e a gente fica sem chão. A gente fica sem chão porque... Por quê? Porque eu não fico tranquilo diante da adversidade. Tem um texto interessante no livro de... Diz assim: muitos há que, embora procurando obedecer aos mandamentos de Deus, ou seja, sendo fiel a todos os requisitos que Deus tem pouca paz ou alegria. Esta falha em sua experiência é o resultado da falta de exercitar a fé. Andam como se pisassem em terra salina, um ressequido deserto. Por quê? Pedem pouco, quando deviam pedir muito, pois não há limite para as promessas de Deus. O Senhor quer que todos os seus filhos e filhas sejam felizes, obedientes e desfrutam paz. Mediante o exercício da fé, o crente toma posse dessas bênçãos. Então, eis a razão, queridos irmãos, porque muitas vezes a paz ela foge diante de nós. Nós não desfrutamos a paz que Deus ele nos concede, a paz interior. É porque não pedimos, né? É porque não estamos, apesar de nós obedecermos a Cristo, ser um fiel guardador, um fiel servo, mas às vezes a paz ela não está constantemente conosco. Então, é porque é a questão aqui do pedido, né? Pedimos pouco quando deveriam pedir muitos. O Deus que promete, não há limite para as promessas dele. E o desejo dele, ou seja, ele quer que todos os seus filhos e filhas sejam felizes e obedientes e desfrutem da paz.
O hino que foi cantado, o corinho, o título dele, Pode Cair o Mundo, né? Estou em Paz. Então, é dessa forma que o cristão ele precisa estar. Ele precisa estar firmado em Cristo, e essa paz ela não precisa arredar, né? Diante das circunstâncias. Então, ela precisa ser real na nossa vida. É difícil quando nós deparamos numa curva da vida e nos deparamos com problemas que nos deixam sem chão. Mas é aí que nós precisamos agora buscar e lembrar que o mesmo Deus que cuidou dos seus servos no passado, que não deixou na mão, ele também irá cuidar de nós. Então é dessa forma que nós precisamos exercer a nossa fé, é dessa forma que o crente toma posse dessas bênçãos, né? Da paz que tem sido muito escassa, né? Então nós precisamos dessa paz. Vamos falar aqui sobre 3 tipos de paz. Então, a primeira eu quero falar sobre a paz espiritual, que podemos dizer que é o carro-chefe, né? Para nós alcançar os outros tipos de paz, nós precisamos dessa aqui. Sem essa é impossível, né? Então, o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este é o nível fundamental da paz. Precisamos ter paz com Deus para que possamos experimentar a paz em outros níveis. É bom frisar que esta paz obtém-se através de Cristo. Ele é o canal, ele é o príncipe, né? Ele é o príncipe da paz. Então, queridos irmãos, a minha comunhão com Deus, ela deve estar em primeiro lugar. Então, eu preciso estar em paz com Ele. Eu preciso, cada dia que o sol se põe, eu preciso estar em paz com Deus, né? Eu preciso fazer aquele exame. Eu preciso dormir, eu preciso acordar em paz com Cristo. O que nos separa de Cristo é os nossos pecados. Cristo, ele já fez essa ponte para nos reconciliar com Deus. Então, hoje nós temos paz, nós temos todo esse privilégio de poder ir a Cristo, de poder desfrutar dessa paz espiritual. A outra paz é exatamente a emocional, né? Essa aqui podemos dizer que é bem complicado, a paz emocional. Então, a paz emocional é a paz de Deus. Primeiro, precisamos ter paz com Deus e depois necessitamos da paz de Deus, que é a paz emocional. A paz emocional produz uma sensação interna de bem-estar e ordem interior. Ela é responsável por gerar em nossas emoções o equilíbrio que necessitamos para ter uma vida emocionalmente saudável. E dessa forma, a nossa vida interior não se torna um caos, né? Então, vimos vários exemplos na Bíblia de pessoas que tinham essa paz, né? O mundo poderia cair, os castelos do sonho desmoronam, mas essas pessoas estão em paz. Não abala o emocional, porque elas sabem quem tem crido, né? Eu quero meditar nesse texto aqui, Isaías 26:3. Olha o que diz esse texto, né? O Senhor dará uma paz perfeita a todos que confiam nele, aos que concentram seus pensamentos nele. Então, queridos irmãos, quando nós temos essa consciência de confiança em Deus, de saber quem é o nosso Deus, o que ele representa para nós, o que nós representamos para ele, então, para que nos preocupar, né? O apóstolo Paulo, ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode falar alguma coisa? Então, a verdadeira paz, o Senhor dá, a perfeita paz, àqueles que confiam, aqueles que simplesmente confiam em Deus e vão avante, fecham os olhos e confiam inteiramente em Cristo. Então, é isso que nós devemos fazer.
Nós devemos concentrar os nossos pensamentos nele, porque é nele que nós vamos ter paz e tudo aquilo e todas as suas promessas elas vão se cumprir. Então, quando nós olhamos para Jesus, hoje muitas pessoas não têm paz porque olham muito para os problemas e esquecem de olhar para Cristo. Mas quando nós concentramos a nossa confiança em Cristo, nossos pensamentos nele, então a história muda. Então podemos ver o céu azul com as nuvens brancas, né? Paz e alegria. Então é isso que o Filho de Deus ele precisa ter. E essas promessas, elas são reais. Nós devemos crer e confiar. Cristo ele falou o seguinte: deixo com vocês a minha paz. É a minha paz que eu lhe dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá. Não fique aflitos, nem tenham medo. Então, essas aqui são as promessas que Cristo deixou. E olha o interessante, diz aqui que Jesus anunciou esta palavra pouco antes de enfrentar as aflições da cruz. Mas mesmo nessa circunstância, ele ministrou uma promessa de paz para nós. Jesus profetizava para outros acerca de realidades que ele estava experimentando. E assim como Cristo experimentou a paz de Deus em meio à mais profunda agitada lutas, nós igualmente podemos ter em nossa vida igual experiência. É aquela questão, né? O mundo pode cair, mas estou em paz, porque quem me segura é Deus. A paz prometida por Cristo é para nós um presente. Certamente não a merecemos por sermos pecadores. Não há esforço humano nesta terra que seja capaz de produzir essa paz. Ela chega a nós por meio da graça de Deus. Deus nos ama e ele prova seu amor, nos concedendo tão poderosa paz. Então, Cristo, ele experimentou a paz. Podemos ver ali naquele barco que deu aquela tempestade, né, naquele dia. Então, Jesus estava desfrutando dessa paz, né? Estava seguro nas mãos de Deus. Quando nós entregamos nossa vida e experimentamos esta segurança que Deus dá a cada um, então não importa o que aconteça ao nosso redor, o nosso compromisso ele precisa ser com Deus, né? Se Deus prometeu, ele não vai falhar. As suas promessas elas são reais. A paz do mundo é frágil, está condicionada a circunstâncias e sensações momentâneas, produzida por aquilo que vivenciamos. Então é a questão da paz, né? Então as circunstâncias mudam, então o ser humano cai, né? Quando as tragédias acontecem, fica mais fácil para muito ser humano que não tem essa paz que Deus ele está concedendo a nós como presente, fica mais fácil para uma pessoa pegar uma corda e resolver sua vida. Ou podemos dizer, arruinar sua vida, né? Então, queridos irmãos, a paz que o mundo dá ela é frágil, mas a paz que Cristo promete, ela é duradoura, equilibrada e eficaz para cada um. Então, a paz de Deus não depende de circunstâncias. Ela é transmitida pelo canal da graça e por meio de Cristo, né? Precisamos ter essa noção. O nosso patriarca Jó, ele teve essa experiência, né? No verso 42, versículo 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, né? Irmãos, o texto de Jó 42, 2 diz assim, ó, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quando Jó falou essas palavras aqui, ele ainda estava sem filho, ele ainda estava com o corpo coberto de feridas, ainda estava o caos na sua vida. Mas ele sabia em quem ele cria, né? Ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia também que esse ser, esse Deus maravilhoso, ele podia tudo. Então, em qualquer momento, ele poderia mudar a sorte dele.
Então, Jó ele não falou, a Bíblia fala que ele não pecou em suas palavras. E ele foi firme. E é esse tipo de paz emocional que nós precisamos ter. Essa experiência de Jó, ela traz para nós lições importantes. Lições que nós precisamos tirar para o nosso dia a dia. Onde nós precisamos estar sempre lembrando quando ser açoitado por alguma dificuldade. Então, Jó foi experimentado em algo muito alto. E talvez, se passassem por essa experiência de Jó, talvez muitos recuariam, né? Mas Jó ele foi persistente. E Deus ele concedeu, sustentou seu servo, porque ele estava firme olhando para ele. Ele sabia, ele exatamente tinha essa experiência com Deus. E a paz não fugiu dele. Ele perdeu tudo. Então, a circunstância mudou, mas ele manteve firme o olhar, a confiança em Deus. Então, a confiança, o relacionamento dele com Deus não mudou. Só as coisas ao seu redor. E Deus, ele abençoa, né? E o terceiro nível é a paz nos relacionamentos, né? Com as pessoas. Em Romanos, capítulo 12, 18, diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, viver em harmonia com as pessoas reduz nossos conflitos. O que reduz também o estresse, pois nossos maiores problemas são com as pessoas. Lidar constantemente com os conflitos, problemas, etc., pode roubar nossa paz. Resistamos em Cristo e tudo que queira nos tirar de nós, o que nos foi dado por Cristo, né? Então, devemos ter essa linha, né? Paz com Deus, a paz de Deus no interior do nosso coração. E agora, nós vamos também ter essa livre, né? Ser livre para ter paz também com o nosso próximo. Então, a paz interior, ela vai fazer isso. Vamos ser mudados, né? Para ser bondosos, para ser uma pessoa realmente que representa Cristo neste mundo. Então, são esses tipos de nível, né? Queridos irmãos, deixo-vos a paz, aqui Cristo é a promessa de Cristo, e nós precisamos crer nessas promessas. Nós precisamos agora, ele fala que não fiquem aflitos, nem tenham medo, né? Então, é isso que nós devemos confiar. Devemos estar em paz. Devemos confiar nele que ele vai nos conceder aquilo que ele prometeu. João 16:33, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, Cristo ele foi na frente. Ele foi abrindo caminho. Onde estamos caminhando hoje, Cristo já passou por aqui. E a Bíblia fala que ele foi um vencedor, ele venceu. E também nos dá esse poder de vencer cada passo, confiando, perseverando e também desfrutando dessa paz que ele desfrutou e também que está disponível a todos nós. Ele fala, é a minha paz que eu lhe dou, não? Então, é a paz dele e que nós precisamos cada dia estar desfrutando. Então, as montanhas podem sumir, os morros podem desaparecer, mas nada pode separar você do meu amor eterno. O trato de paz que eu fiz em seu favor nunca será quebrado. Quem faz essas promessas é o Senhor. Quem tem carinho especial por você. Então, isso aqui é na Bíblia Viva, Isaías 54:10. Então, irmãos, Deus ele mantém o trato de paz, né? E nunca será quebrado. Então, toda pessoa tem livre acesso a Deus para ser salvo e, neste mundo, ter essa paz que ele promete a todos, né? Nós somos muito especiais para o nosso Deus. E quem fez essas promessas, ele fala, quem faz essas promessas é o Senhor. Então, devemos confiar nesses trechos, né? O que pode nos trazer a paz? Aqui tem alguns versículos que podem nos trazer a paz. Diz aqui a questão da obediência, né? Salmo 119, 165.
Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Então, se você quer paz, seja leal, seja fiel a Deus e seja um servo obediente, que essa paz ela nos alcança, né? Provérbios 3:2, pois eles, ou seja, os mandamentos, eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. E ainda no livro de Isaías 32, o resultado disso será a paz. Haverá tranquilidade e segurança para sempre. O meu povo viverá em paz, em casas seguras e em lugares tranquilos. E então, irmãos, o que o mundo te oferece é passageiro, mas o que Deus te oferece é eterno. Então, há quem diga, né, tem pessoas que daria tudo para ter a paz, mas nós precisamos compreender que a paz só existe em Jesus. Então, para nós concluir, a parte da conclusão, neste momento que muitos estão passando por adversidade nesse mundo, deve contar a Deus, né? O que lhe perturba e reconhecer também o controle dele sobre o universo e também sobre sua vida. Peça-lhe que atenda às suas necessidades, ele pode nos suprir absolutamente em tudo. Então, aquilo que eu falo, né? É saber quem é Deus, quem está prometendo, e saber que ele tem tudo, tem em suas mãos o controle de tudo. Então, devemos sempre lembrar disso quando a paz sair, quando estivermos ausente de paz, né? Então, ter esse pensamento firme. Lembre-se que a paz não implica em uma vida sem problemas, mas em termos um sentimento de calma em meio às tempestades da vida. Então, paz na tempestade, né? Nós precisamos ter. O mundo está com tantos problemas emocionais, familiar, e nós também somos envolvidos, mas nós precisamos manter calma neste momento, porque é neste momento que nós precisamos, né? Então, devemos apegar às promessas de Deus em Cristo, receber a salvação, receber a Cristo no seu coração e desfrute das promessas de Deus para viver. Então, é isso que nós necessitamos. Queridos irmãos, esse pensamento aqui que está no livro Caminho a Cristo 53 diz assim, ó, abandonai a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a vós. Elas são para todo transgressor arrependido, né? Então, todas as promessas da palavra de Deus são para nós. Nunca pense, não, isso aqui não é para mim, porque é para nós. Deus prometeu, né? Que possamos a cada dia vir buscar a Cristo, que possamos a cada dia confiar nele, e poder passar por esse mar, né? Por essas tempestades da vida, calmo, né? Tem momento que Deus ele vai acalmar o mar, tem momento que ele vai trazer paz ao coração do marinheiro. E é isso que Deus ele quer fazer cada dia na nossa vida. Que possamos, irmãos, compreender e que neste estudo, que nessas promessas, que nesses estudos das 5 horas, possamos compreender muito sobre as promessas de Deus. E que Deus tem prometido e tem disponibilizado a cada um. Que elas possam ser nossas, que possamos agarrar. E que a paz de Deus ela alcance o nosso coração a cada dia. Esse é o meu desejo, minha oração para mim todos. Amém. 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 Maravilhosa mensagem de paz. Eu li o livro Eventos Finais na linguagem antiga, né? Aí eu encontrei um texto que falava que se hoje nós tivermos essa paz que precisamos ter, nós estaremos preparados para a transladação. E aí eu procurei esse texto para ver qual é a página que estava, né? E eu estou com esse aqui, ó. Aquele antigo eu não tenho, estou com esse. Nesse aqui, eu encontrei na página
48, tá? Então ele fala assim: se hoje estivermos em paz com Deus, estaremos preparados para receber a Cristo se ele vier hoje. E na linguagem antiga, que está na página 75, diz assim, que se hoje nós estivermos, né, em paz com Deus, nós estaremos preparados para a transladação. Então, Muito irmão, bom. Amém. Eu também vi esse texto, só que eu não consegui localizar a fonte dele, por isso eu achei Pois muito interessante esse texto. E desde que eu li isso, marcou na minha mente. Então, precisa ter paz, porque a paz é você estar explodindo o mundo ao teu redor, mas tu tá tranquila. E como nós vamos ficar com essa paz? Estando cada vez mais conectado com Deus. Verdade. E é muito gostoso, irmãos, é muito gostoso, porque quando vem essas tribulações fortes mesmo para te derrubar espiritualmente, te derrubar emocionalmente, principalmente, Deus não permite. Tu vai querer, porque tu é humano, né? Tu parece que tu vai, mas Deus não permite, Deus te sustenta. Eu tiro isso na minha vida, porque eu gosto de falar o que eu vivo, né? Então eu sinto isso na minha vida, quando eu vejo que tá algo querendo assim me tirar do sério ou me tirar a paz, é aí que eu corro mesmo aos pés do Senhor, é que eu vou mesmo aos pés do Senhor. E eu sinto essa paz, tá explodindo o mundo aqui ao meu redor. Teve uma pessoa que disse para mim uma vez assim: tu não tem problema. Tu não tem problema. Eu disse para ela: eu tenho problema, mas vai do jeito que você enfrenta o problema. Cada um de nós tem o seu problema. Sem problema, a gente não vai ser modelado, né? É modelado. Então, cada um, meu problema é um tipo, o teu é outro, cada um é seu. Mas vai de como você está enfrentando esse problema. E para enfrentar é colocar Cristo na frente, sempre Cristo na frente, né? E aí sim, a gente tem paz e consegue vencer, né? Vencer. Vem ali os pensamentos, mas você, vai expulsando. E aí a paz vai crescendo dentro do teu coração, né? Então isso é muito importante, essa mensagem é muito importante. Precisamos compreender a necessidade dessa parte da nossa vida. Obrigada, irmão Reginaldo. Amém. Bem colocado. Amém. De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho
Jesus.